A gente recebe aqui com alegria o secretário de Finanças do município de Caicó, Salmo Batista. Salmo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do programa Panorama 95. E quero, de antemão, externar meu agradecimento para você pelo convite para tecer alguns esclarecimentos sobre a campanha do Alvará 2021 do município de Caicó e do IPTU. A gente sabe que sem impostos o município não vive, o estado não vive e também a União não consegue viver. Pagar imposto nem sempre é bom, mas é necessário, né? Qual a importância da população, antes de entrar nessa questão do calendário, pagar o seu Alvará e o seu IPTU? Marcos, como nós sabemos da situação atual do município de Caicó, diante de toda a conduta que já é clara para todos, então a receita própria do município, como taxas, alvarás, IPTU, ela se torna hoje a principal fonte de recursos para o município de Caicó. Então é através desses recursos que o município vai gerir toda a máquina administrativa da cidade. Então, daí a importância de todos contribuírem um pouquinho com essa questão da arrecadação municipal. Isso tanto vale para o IPTU como para o Alvará, ou seja, são as duas principais fontes de renda hoje do município? Isso, Alvará, IPTU, tem o ITBI também, dentre outras taxas que são cobradas, como aluguéis de espaços públicos que são concedidos provisoriamente. E como é que faz para pagar? Já tem um calendário 2021? Já sim, Marcos. A partir de hoje, inclusive, nós estamos abrindo mais um canal para que a população ela tenha acesso a esse serviço junto à tributação do município. Então, vai ser implantado o canal do WhatsApp, onde um servidor vai ficar diretamente ligado a esse WhatsApp para fazer a demanda do contribuinte de Caicó. Então, você de casa, você pode enviar uma mensagem a esse WhatsApp, que eu vou divulgar, e você vai receber o DAN, que é o boleto de pagamento. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, dentre outras demandas que a gente tá programando ainda. Então, de casa, você vai mandar uma mensagem e você vai receber o seu boleto para pagar, seja do Alvará, seja do IPTU. Do Alvará, nós fizemos uma força-tarefa, inclusive já divulgamos como você entra no site, tira o seu Alvará. Porém, através de uma força-tarefa entre a informática do município e algumas secretarias, nós fizemos a impressão desses alvarás e eles já estão sendo distribuídos automaticamente nas empresas. Então, até sexta-feira, até 29 de janeiro, quem pagar o alvará em dia terá um desconto de 20%. Então, até sexta, esse desconto ele não é prorrogado. Então, o desconto de 20% para o alvará vale até sexta. E se eu não receber até sexta-feira, no caso? Pode entrar em contato com o WhatsApp, ou com algum outro canal, e-mail, site, que isso é enviado automaticamente para a empresa. Essa força-tarefa que você falou, no caso, ela vai entregar o alvará na residência da pessoa? O alvará é entregue nas empresas. Nas empresas. Isso. O IPTU é um segundo momento, onde como ele tem um número maior de contribuintes, então necessário se faz uma dispensa de licitação para que uma gráfica ela faça impressão. Por quê? Porque são mais de 25 mil imóveis cadastrados. Com isso fica inviável que a gente pegue e use 2 ou 3 servidores somente para fazer a impressão desses IPTUs. Mas o IPTU ele é entregue também nas residências. Agora, quem quiser se antecipar já pode, inclusive, ou solicitar o boleto pelo WhatsApp ou ir no próprio site da Prefeitura? Isso. Já agora em janeiro, foi feita uma modificação no acesso a esse serviço.
Por quê? Anteriormente, você precisaria do número sequencial, que é um número bastante extenso, para que você tivesse acesso ao boleto. E aí, a nosso pedido, né, a empresa que monitora, né, essa parte do sistema de Alvará IPTU, ela fez a inclusão para o IPTU, né, onde você consegue ter acesso através do seu CPF. Por quê? Muitos não detêm, né, desse número do sequencial do imóvel, o que torna o acesso um pouco difícil. Então, todo mundo sabe, né, o seu próprio CPF. Então, entrou com CPF, automaticamente já vai ter acesso, né, à questão do DAN para o pagamento do IPTU. Porém, ontem, inclusive, parabéns, bem prático. Eu testei ontem realmente o sistema. Você vai lá em caicó.rn.gov.br, portal do contribuinte, DAN IPTU 2020 por CPF, mas eu não vi, quando você imprime o boleto, a opção de você parcelar, por exemplo, IPTU. Isso. Por quê, Marcos? Isso depende ainda do processamento, né, da empresa, porque de imediato ela apenas gerou, né, a cota única, que é a cota que tem 20%, né, que tem o prazo de vencimento dessa cota única em 26 de fevereiro. Mas, logo até, vamos dizer, meados de fevereiro, o sistema ele vai estar adequado, né, para que você pague, né, parcelado o IPTU. Porém, pagando parcelado, né, você não tem direito ao desconto. Então, a primeira cota fica para 26 de fevereiro. Que é a cota única. Que é a cota única, ou a primeira se você fizer a preferência por parcelamento em 4 vezes. Né? Então, a primeira cota do parcelamento é fevereiro, né? A segunda, o último dia útil de março, depois o último dia útil de abril e, por último, né, a quarta parcela no último dia útil de maio. Ok. Quem é microempreendedor simples paga alvará? O microempreendedor ele tem uma isenção, né, de alvará, dependendo das atividades, né, e aí é onde outros órgãos solicitam o alvará. De toda forma, tem que ir à tributação fazer a solicitação do alvará. Outra pergunta aqui, nosso amigo Chico Gregório, aquele abraço para ele, faz uma pergunta bem interessante. Quando é que o município vai fiscalizar e atuar os sonegadores do ISS? Vamos lá, Marcos. Existe uma proposta, né, de gestão para que realize, né, uma possível separação de 2 secretarias, né, ou fundi-las com outras. Isso ainda está em estudo. Por quê? Caicó, né, ela já tem uma grande gama de serviço, né, nessa questão de recursos próprios. Então, Caicó ela precisa ser mais fiscalizada, né, ela precisa dar mais cuidado, né, justamente a esses devedores. Essa semana, né, é uma pasta que envolve 2 secretarias, então fica bem complicado a questão de serviço, né, tanto de um como de outro. Mas essa semana, né, estaremos fazendo a nossa primeira ação junto à tributação. Os 50 maiores devedores do IPTU e os 50 maiores devedores do alvará serão cadastrados no SPC Serasa. E no caso, eles vai ter a opção de colocar em dia o seu débito com o município, com algum desconto ou não? Sim, existe a questão do parcelamento, né? Não refis, é um parcelamento normal, como existe durante o ano todo. Né? Então, essa opção de parcelamento, ela existe no município não somente quando é refis, mas no ano todo. Os 50 maiores devedores do IPTU e do alvará são dívidas consideráveis? Né? Esse levantamento, né, nós teremos de hoje para amanhã, visto que o servidor que faz parte, né, do setor, ele estava de férias, ele retornou na semana passada e está nesse levantamento para que a gente faça a inscrição. IPTU e alvará, se eu estiver equivocado, me corrija, são dívidas que um dia você vai ter que pagar.
É. Principalmente quem tem residência, por exemplo, que vai ter que vender um dia, pensa em vender ou financiar, fazer um financiamento bancário, ou seja, mais cedo ou mais tarde você vai ter que pagar, não é isso? Exatamente, né? Até porque vai entrar nesse processo de cobrança, né? A questão de empresas, né? De ISS de empresas, já existia uma prática cartorial, né, onde as empresas elas eram inscritas no cartório, né, como forma de protesto. E nós estaremos partindo, né, para a questão dos CPFs agora, né, para visualizar nessa questão da dívida dos CPFs, que antes só era visualizado a questão do ISS enquanto pessoa jurídica. Os comerciantes no mercado público, o ouvinte pergunta aqui, ela não aprofunda mais a pergunta, mas deve ser certamente com relação à questão do alvará? Existe, né, no mercado, né, público, existe aquela autorização, como eu falei, do aluguel, né? Então, os permissionários eles também receberão. Então, vamos só reforçar. Quem quiser entrar em contato com a Secretaria de Finanças e Tributação através do WhatsApp, se antecipar e requerer, por exemplo, o seu boleto para pagar o IPTU, como é que faz? O número do WhatsApp, né, é 99230 2457. 99230 2457. 2457. Funciona o dia todo? Nós estaremos ainda nesse mês de janeiro, Marcos, no horário de 8, né, às 13 horas, certo? A partir de fevereiro, nós teremos um atendimento diferenciado. Segunda e sexta vai funcionar no mesmo horário, de 8 às 13. Na terça, quarta e quinta, né, funcionará das 8 até às 15. Esse horário, né, chegou-se à conclusão de acordo com os efetivos da tributação, né? Então, na terça, quarta e quinta é onde existe o maior fluxo de pessoas, né, na tributação. Por isso que nós estamos, né, fazendo a dilatação de horário de atendimento. Nosso ouvinte Socorro pergunta, funcionários do município são isentos do IPTU? Essa questão, né, ela se tornou inconstitucional, né? Então, teve consultas, eu não estou ainda bem a par do processo, né, mas, pelo que foi relatado, os funcionários do município de Caicó, a partir desse ano, eles pagarão sim o IPTU. Porque, de acordo com a lei, não é legal. Isso. Porque acredito, né, como eu falei, não tive acesso ao processo ainda, seria uma espécie de renúncia de receita, onde o município ele não pode, ele é impedido de realizar isso. Secretário, você tem ideia qual é a previsão de arrecadação do IPTU e do alvará? Marcos, essas taxas, né, impostos, tributos, eu irei receber o levantamento dos últimos 3 anos, de hoje para amanhã. Né? Então, isso foi solicitado. Eu só tenho a arrecadação total, né, do município por mês. Mas, para fazer uma melhor análise, a gente precisa saber o que é IPTU, o que é ISS, o que é taxa, o que é aluguel. Então, isso eu vou estar recebendo ainda, né, essa semana, para visualizar, né, o valor quantitativo de cada um. Em fevereiro de 2020, né, a arrecadação total de Caicó, né, foi por volta de 4 milhões. Agora, total, né, entrando... Isso é arrecadação própria. Própria, de todos os... Não dá para pagar nem a folha, né? Não dá para pagar a folha. Como fazer com que Caicó arrecade mais? É difícil? Não é difícil, né? Precisa se criar, né, um planejamento melhor, né? Por quê? Porque as equipes elas sabem, né, aonde existe uma maior sonegação, né, aonde existe uma menor cobrança de tributos. Então, através desse fato, né, fica mais fácil, né, intensificar a fiscalização. Quem mais sonega imposto em Caicó?
Eu não posso dizer esse dado, né, porque eu não tenho ele de antemão, então seria uma forma de pensamento talvez errôneo, né? Diante dos relatórios que nós receberemos, né, então serão intensificadas ou fiscalização ou cobrança. Esse dinheiro que vai ser arrecadado, que se espera que se arrecade realmente com IPTU e com alvará, já tem alguma destinação já? Existe, né, uma conversa anterior com o sindicato, né, de que parte dos recursos oriundos do IPTU, né, serão direcionados para tentarmos quitar a folha de dezembro. Mas somente em fevereiro, não é isso? Na medida que for arrecadando o mês de fevereiro. Ok. Em que situação você pegou, Caicó? A situação é drástica, né? É muito drástica. A cada dia, né, e isso depois a gente pode marcar para mostrar realmente os números. Por quê, Marcos? Existe, né, uma falta de informação ainda muito considerável. Para você ter ideia, né, hoje são 24, né, de fevereiro, e nós não tivemos acesso ainda à senha, né, da conta FOPAG do Bradesco. Para você ter ideia também, o dinheiro dos agentes comunitários de saúde entraram, e para que a gente fizesse esse pagamento aos agentes, foi feita uma planilha de forma manual, né, onde o Bradesco também ele fez esse pagamento de forma manual, né, por falta da senha. Nós ainda estamos em conferência de todos os extratos, né, do município, porém a situação não é boa. Como não ficou os extratos, né, da gestão anterior, não disponibilizou para a contabilidade atrasou. Então, praticamente somente depois do dia 15 de janeiro foi que a contabilidade conseguiu andar. Hoje ainda nós não temos esses números oficiais, né? E é o que nós estamos esperando, né, para tomar algumas medidas, inclusive, né, publicizar, né, essa verdadeira situação, porque até então, né, nós não temos números concretos. O município já trabalha com algum refis ou não? Com possibilidade de lançar um refis? Nesse momento não, Marcos, porque é o seguinte... muita gente questiona, mas o IPTU está aí, poderia ter um refis. O refis, ele não pode ser usado, ele não pode atingir, por exemplo, o exercício atual. Né? Ele só pode usufruir de exercícios anteriores. Então, a nossa proposta agora, né, o nosso foco é neste ano, neste exercício de 2021. Então, passou o prazo, né, do pagamento, aí a gente vai analisar o que é melhor, intensificar a cobrança ou um refis. Por quê? Um dado interessante que nós já temos é que existe o refis. Muitas vezes se paga a primeira parcela e não se paga as demais. Com isso, né, existe um trabalho muito árduo dentro da tributação para fazer essa negociação, e o contribuinte muitas vezes só paga a primeira, tira a certidão negativa e esquece de pagar, né, as demais parcelas do refis. O alvará, ele está condicionado ao funcionamento da empresa, né? Ou seja, o empresário que não pagar o alvará, ele pode ter complicações. Sim, né? O alvará... Certidões negativas, tudo, né? Isso. Inclusive, né, a parte de permissão de funcionamento, porque o alvará, ele é, né, um tributo que você paga para você poder, né, ter suas portas abertas, né, sua empresa funcionando. Como nós estamos aqui num programa ao vivo, né, certamente, enquanto você falava, o ouvinte já foi lá acessar o sistema. Ele mandou para a gente a seguinte pergunta: acessei o site agora e gerei o boleto do IPTU. Ao tentar pagar pelo aplicativo do banco, não foi possível, dizendo que o boleto não estava registrado. E agora? Isso aí é o seguinte, isso aí não é somente com o município de Caicó, faz parte de toda aquela nova normativa de boletos bancários, que ele precisa ser registrado. Então, sempre ao meio-dia,
é feita uma remessa ao banco, Marcos, onde esse boleto ele é registrado. E nesse período, né, que nós estamos com essa sintonia de pagamento, né, de tributos, as remessas elas se intensificarão durante o dia, né? Então, somente após o meio-dia, 1h, 13 horas, 14 horas, é que o banco ele vai reconhecer esse boleto. Ele pode guardar e pagar na parte? Pode sim, porque aí vai estar registrado. Ok, então, como é que está o esforço da gestão Tadeu para já se preparar para pagar a primeira folha de janeiro? Os esforços eles estão a todo vapor, né? Como já é de conhecimento de todos, existem alguns bloqueios. Agora, às 9 horas, eu já estarei participando de uma reunião, né, com o juiz de execução desses precatórios, onde nós vamos tentar, né, fazer um desbloqueio de alguns valores já consideráveis. Isso já ajuda, né, no pagamento das folhas de salários, né? Tivemos uma surpresa muito grande na quarta-feira, porque até então os bloqueios eles se davam somente na conta do FPM, e quarta-feira passada, né, às 7h20 da manhã, quando nós entramos na conta do ICMS estadual, existia um bloqueio de 200 e poucos mil. Ao ir para outra conta e depois retornar praticamente com 10 minutos, já existia um novo bloqueio de 27 mil. Então a conta já estava negativa, né, do ICMS. Então, todos os esforços, né, do município, de toda a gestão, elas estão voltadas, né, para as atividades essenciais, né, nesse momento, e a questão financeira totalmente voltada ao pagamento dos salários dos servidores. Por quê, Marcos? Essa é uma medida, né, que sempre partiu do prefeito, né, de valorizar efetivamente o funcionalismo, né? Hoje, né, se você perguntar, existe dinheiro, né, para pagar a folha de dezembro? Não existe, né? Por quê? Ficou praticamente 50% da folha de pagamento, e mais condicionado ainda, né, foi o que foi realizado, que foi o fatiamento dessas folhas. Então, praticamente, né, as folhas elas foram, vamos dizer, divididas, porque os cargos comissionados realmente eles receberam, né, não em detrimento da folha toda, mas somente parte, né, dos servidores daquela, vamos dizer, daquela secretaria. Mas vocês trabalham com alguma previsão para pagar dezembro? Sim. Assim que nós tivermos os recursos disponíveis, vão ser quitados os salários. Então, vocês acham que qual é a previsão mais otimista, por exemplo, para pagar dezembro? É o que eu sempre coloco, né, na questão das reuniões do sindicato. Nós não chegamos a uma data específica, porque, para mim, na minha opinião, seria mais frustrante eu dizer, Marcos, eu vou lhe pagar dia 20, e chegar dia 20, esses recursos não estarem disponíveis para pagamento. Você veja que isso se torna uma questão meio que incerta. Imagine se quarta-feira passada eu tivesse acertado, Marcos, eu vou lhe pagar quarta-feira passada. E ao abrir a conta, existia um bloqueio, né, na conta. Na minha opinião, isso fere ainda mais, né, a questão de acordo. Por quê? Porque eu posso não cumprir. Agora, não é uma vontade essa do município, né? Porque existem esses fatos que praticamente todo dia é um fato novo e que condiciona essa questão do pagamento, da realização do pagamento. Salmo, outro assunto, a gestão passada ela deixou uma dívida considerável aí com o Bradesco, né? Por causa dessa questão dos empréstimos consignados. Estava descontando normalmente do servidor, né? Porém não estava repassando para a agência bancária, né? Esse abacaxi, certamente a atual gestão herdou mais um abacaxi, né? Como é que está essa questão, por exemplo? O banco, inclusive, desde dezembro, disse o seguinte, se o município não está repassando, agora eu vou descontar diretamente da conta do servidor. Houve alguma reunião já nesse sentido? Já houve reunião, né? Está tentando achar um consenso
por parte do banco, né, por parte também do município. Inicialmente, o banco, de uma forma, tentando receber alguns valores, né, do tipo, você paga 500 mil agora em janeiro, 500 mil em fevereiro. Porém, esses recursos, eles não existem, né, como a gente falou, já eles estão totalmente direcionados para o pagamento dos servidores. Então, tirando 500 mil para quitar uma dívida com o banco, vai afetar diretamente o pagamento dos servidores. E não é esse, né, o nosso propósito. Sabemos, né, que existe essa dívida, é uma dívida, vamos dizer assim, que vai estar registrada na contabilidade, né, e que sexta-feira nós tomamos a decisão junto com o banco, porque eles não permitem mais que a gente faça a retenção do funcionário. Né? Porque aí foi onde houve a decisão sexta. Se nós descontássemos dos servidores, nós teríamos que pagar, né, para o banco. Isso seria feito. Porém, diante do atraso, o banco ele não autorizou mais. É como se, vamos dizer, o convênio estivesse suspenso. Então, o município ele não pode mais tirar, né, o valorzinho lá do empréstimo do servidor para pagar o banco. Então, o servidor vai pagar diretamente ao banco até que isso seja resolvido. Ok, eu quero agradecer a sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer, Marcos, e deixar, né, toda a estrutura da Secretaria de Tributação e Finanças. Só repetir que já estão aqui, todo mundo aqui querendo saber de mais uma vez o número de telefone do WhatsApp das finanças. 99230 2457. 99230 2457. 2457. Lembrando, né, que esse canal ele é exclusivo da tributação, né? Não é da Secretaria, vamos dizer, da parte de pagamento de finanças, porque são prédios diferentes, né? Enquanto eu, na parte de finanças, fico num prédio, né, que é na estrutura do centro administrativo, e a tributação ela funciona em um outro local. Então, esse número é para tributação, né? Questão de certidões negativas, IPTU e ISS. Obrigado por sua participação aqui no nosso programa, Salmo. Eu que agradeço, Marcos, e sempre as ordens para vocês. 7h56.